Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podes Crer com José Fidalgo. Estamos na terceira temporada e este é o segundo episódio. Como sabem, estes episódios não são cronológicos e nesta terceira temporada eu quero trazer até vocês assuntos que dizem respeito à vida pastoral, à vida do pastor local e da sua família. E hoje o tema é um assunto quente que divide várias opiniões. Qual deve ser o salário de um pastor local? É isso, nós hoje vamos falar sobre a remuneração de um pastor local. Ele deve ser remunerado? E se sim, de que modo deve ser remunerado? Vamos tentar procurar nas Escrituras a resposta para estas perguntas, para que fique claro acerca do que de facto será ou é a vontade de Deus com respeito a este assunto. Diretamente eu vou já responder o seguinte, que qualquer pastor local de uma igreja deveria ser remunerado, deveria ter um salário. E é justo que assim seja. Já vamos ver através da Bíblia, da Palavra de Deus, o porquê desta minha afirmação. No primeiro episódio desta terceira temporada, eu disse a vocês que é uma grande honra e um grande privilégio ser pastor. A pessoa que tem essa capacidade, essa vocação, essa habilidade que é dada por Deus para exercer o pastorado numa igreja local é de facto uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. E quanto à questão financeira, é muito importante que oxalá que existisse na lei portuguesa a lei laboral, algo que falasse acerca da remuneração do ministro do Evangelho. Mas não existe. Sabemos que o Estado tem um acordo com a Igreja Católica, o Estado paga os salários aos padres, aos sacerdotes católicos, mas aos ministros do Evangelho, assim como são conhecidos, é o termo jurídico, como são conhecidos os pastores evangélicos, os ministros do Evangelho não têm qualquer apoio do Estado. E por isso é muito difícil hoje encontrarmos aqui um balanço acerca de que modo é que o pastor de uma igreja evangélica deve ser remunerado, que quantias é que estaremos nós a falar, etc, etc. Bem, eu sou apologista daquilo que as Escrituras nos ensinam. E eu quero ler para vocês uma parte que está no texto de 1 de Timóteo, capítulo 5. O apóstolo Paulo escreve a este jovem pastor, Timóteo, e ele estava a exercer esse dom, essa vocação, e Paulo dá assim algumas dicas muito importantes que ele deveria ter em consideração. No versículo 17 de 1 Timóteo 5 diz assim: aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Acho muito interessante esta parte aqui, este foco que Paulo dá a Timóteo, de que ele deveria ter atenção àqueles que se dedicam ao ensino da palavra, da doutrina de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. E já vamos ver porquê, porque de facto essa é a prioridade de um pastor. E depois no versículo 18 ele diz assim: porque diz a Escritura, isto é, agora respondendo o porquê que Timóteo deveria estimar todos aqueles que estavam dedicados ao ensino do Evangelho, da doutrina de Jesus Cristo, porque é que ele deveria então
ter esse cuidado. E então ele diz, versículo 18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Ele está a usar uma expressão que está em Deuteronômio, no capítulo 25, em que está escrito, não é, que nós não devemos ligar a boca do boi ou fechar a boca do boi que trabalha. Ora, se o animal trabalha e faz todo o seu esforço para colaborar na agricultura, para que possamos ter rendimento do trabalho do boi, não é? Não podemos deixar de alimentá-lo, então ele precisa ser alimentado. Ele então está a comparar esse ditado, esse dito, não é? Não ligarás a boca ao boi que debulha. Portanto, estaríamos impedidos de o fazer. Então, ele é digno de ser alimentado. Assim também, ele, usando esta expressão, digno é o obreiro, digno é aquela pessoa que trabalha na palavra, na doutrina, que deve ser estimado por duplicada honra. Digno é que esse obreiro tenha o seu salário. Deve haver um salário para abençoar a vida de quem assim trabalha. Agora, de onde é que vem este salário? De onde é que este dinheiro vem? Será que o Estado é que dá esse dinheiro? Não. É interessante que ao longo de toda a Bíblia, até mesmo no Velho Testamento, quando, por exemplo, a tribo de Levi, que estava consagrada para ministrar as coisas santas a todas as outras tribos e ministrar o que é santo no templo, eles, por exemplo, não tinham direito nem sequer à terra. Eles recebiam os dízimos e as ofertas que todo o povo das outras tribos traziam para que esses que estavam dedicados aos sacrifícios, dedicados às coisas santas do templo, para ministrar as coisas santas às pessoas, esses recebiam dízimos e ofertas para viverem. E no Novo Testamento nós vemos de que Paulo várias vezes explica às igrejas que cabe aos membros da igreja, cabe às pessoas que fazem parte da igreja, cuidarem daqueles que ensinam o Evangelho. E já vamos ver alguns pormenores. E por isso é que ele aqui diz a Timóteo que ele deve ter atenção àqueles que cuidam da palavra e do ensino do Evangelho, que ele deve honrar essas pessoas e que lhes deve também dar um salário. E esse dinheiro, é claro que vem do apoio, da generosidade de todos os membros da igreja. Agora, o que é interessante também, que nós vemos na vida de Jesus Cristo, quando Jesus andou aqui nesta terra, que a certa altura ele deixou o seu trabalho, que durante 30 anos ele exerceu. Ele foi carpinteiro, ele aprendeu esse ofício com José, e durante 30 anos Jesus trabalhou para se sustentar a ele, não é? E claro, ajudar provavelmente a família, não é? José e Maria. Perdão. E quando ele deixou esse ofício e começou e se dedicou 100% ao ministério para cumprir a chamada que Deus tinha para ele, acontecia coisas muito interessantes. Ele precisou de que pessoas o ajudassem financeiramente para ele poder exercer o seu ministério. Então há uma passagem muito interessante que está em Lucas capítulo 8 e diz assim no versículo 1: E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade,
de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Eu acho muito interessante de que este, de facto, era o trabalho de Jesus. Era a prioridade de Jesus, anunciar o evangelho do reino de Deus. E diz que ele tinha 12 pessoas, 12 homens, que nós chamamos-lhe dos 12 discípulos, que estavam com ele, andavam com ele, e esses homens também, uma boa parte deles eram casados, tinham famílias, e eles largaram os seus ofícios para seguir a Jesus. E como é que eles tinham as suas necessidades supridas? Como é que essas famílias poderiam ter as suas necessidades supridas também? Então, aconteceu uma coisa maravilhosa, diz assim no versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demónios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, não eram poucas, eram muitas, que o serviam com as suas fazendas. Ao ponto de que nós sabemos, não é, que dos 12, um deles foi constituído tesoureiro, que foi o Judas. Judas, ele tinha a cargo dele a bolsa, que eles recebiam donativos para que eles pudessem usar esses donativos para que Jesus pudesse cumprir a missão dele. E a missão dele era o que vem aqui descrito. Andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Este é o foco. E hoje continua a ser o mesmo foco. O pastor de uma igreja local, a sua prioridade é ensinar. Vemos, por exemplo, que Paulo fala a Timóteo que ele deveria ter atenção àqueles que estão dedicados ao ensino. A ensinar o evangelho, a ensinar o evangelho do reino de Deus. Sabe que isto é tão importante? E eu digo isso porquê? Porque eu olho hoje para um panorama geral das igrejas e desculpa a minha sinceridade, mas o evangelho está pelas ruas da amargura. É uma expressão que se usa muito aqui em Portugal, quando as coisas não estão bem, estão nas ruas da amargura. E eu olho, e no modo geral, quando eu ouço certos ensinos que andam por aí, é tudo menos evangelho. E é por esse motivo que é muito importante que o pastor da igreja local se dedique 100% a estudar, a se preparar para ensinar os membros da sua igreja local o evangelho do reino. Por exemplo, as instruções que Jesus deu aos seus discípulos, já quase aproximando-se a hora dele ir à cruz, por exemplo, em Mateus, se nós abrirmos em Mateus capítulo 28, salvo erro exato, capítulo 28, versículo 19, Jesus está a dar algumas instruções aos seus discípulos para que eles cumprissem essas instruções após a morte dele. E as instruções eram assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E agora presta atenção, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, o foco principal da igreja é que a igreja ensine as pessoas que se convertem a Cristo, que as ensine a guardar todas as coisas que Cristo nos tem mandado.
que nos deixou como mandamento, como ensino, e que Ele estaria conosco para nos ajudar, para nós exercermos este trabalho. Então, para além de ir por todas as nações e batizar as pessoas, temos a grande missão de as ensinar o Evangelho do Reino. E, como todos sabem, ensinar dá muito trabalho. Qualquer um de nós, se for falar com um professor universitário, ou um professor primário, ou de secundário, todos nós vamos perceber que eles têm muito trabalho. E o maior trabalho, para quem quer ser um bom professor, é a preparação das aulas. O tempo que isso requer, o esforço que é requerido aos professores para estarem preparados para darem as aulas aos alunos, de modo que os alunos possam receber, entender da melhor maneira possível, para que possa haver resultados do ensino na vida dos alunos. Isso é um trabalho muito grande. E nós sabemos que em Portugal, noutros países não, mas em Portugal, os professores nem sempre são bem remunerados. Depende, às vezes, de que tipo de professores estamos a falar, mas, no modo geral, ultimamente temos verificado que a grande parte dos professores em Portugal não são bem remunerados. E alguns deles estão bem precários, no sentido em que todos os anos têm que mudar de localidade, andam sempre com a casa às costas, têm sempre que alugar 2 casas, enfim, é um problema. No entanto, que antigamente os professores eram muito respeitados. Hoje não há quase respeito nenhum pelos professores. E não falo só da questão das crianças para com os professores, falo no modo geral. A sociedade em si não tem tanto respeito por um professor como antigamente se tinha. Professor era uma profissão bem vista, digna, honrada. Hoje parece que é uma coisa que ninguém dá valor. No entanto, nós estamos a mandar todos os anos os nossos filhos para as escolas porque queremos que eles obtenham conhecimento, mas não ligamos nenhuma à qualidade dos professores. E estamos a permitir, ano após ano, que essa qualidade baixe, porque não há regras específicas. É uma confusão. Mas ser professor e ser um bom professor, e usar, graças a Deus que usar, dá muito trabalho e merecem ser bem remunerados. Quando se fala de pastores locais, o trabalho é um trabalho árduo. Eu não estou a falar daqueles casos de alguns que andam e parece que andam a brincar às igrejas. Não, eu estou a falar de pessoas sérias, de pessoas que sabem que têm a vocação que Deus lhes deu e que fazem o seu trabalho como pastor, que é de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, aos membros da sua igreja, que cuida deles, que cuida de modo a que todos os membros da sua igreja possam receber o mesmo ensino e possam ter a capacidade de entender esse ensino, porque quanto mais bem entendido é o ensino, mais edificados somos todos na fé em Cristo Jesus. Isso é muito importante o que eu estou a dizer. Mas, infelizmente, nós olhamos hoje, no modo geral, estou sempre a falar no modo geral, para o panorama das igrejas, e verificamos, como eu dizia há pouco, que o Evangelho está pelas ruas da amargura, não é? Verificamos que muitas vezes
perde-se o foco. Então nós vemos as igrejas a estarem mais preocupadas com eventos, com a música, com uma série de coisas. Não estou a dizer que eu não sou contra isso, mas são prioridades que estão a tomar o tempo dos pastores, estão a tomar o tempo das pessoas que fazem parte do episcopado de uma igreja, do diaconato da igreja, não é? E as pessoas estão completamente desfocados do ensino do Evangelho de Jesus Cristo. E estão apenas só a pensar em eventos, em ação social, etc, etc. Veja que há pouco eu li para vocês, não é? Em Lucas 8, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Ele não andava a fazer obra social. Ele não andava a fazer eventos. Ele não andava... enfim. Não, ele andava somente numa coisa. Pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Por vezes ele curava algumas pessoas. Muitas pessoas sabemos que foram curados e libertos por Jesus Cristo. Mas... o grande foco de Jesus nunca foi obra social. Quando ele, por exemplo, por 2 vezes multiplicou pães e peixes, mais tarde ele foi até bastante rude com a multidão, porque a multidão andava atrás dele apenas por causa do pão e do peixe e dos sinais e maravilhas que viam. Eles não estavam... focados em Jesus Cristo, naquilo que é o mais importante de tudo. Eles só queriam era os milagres, eles só queriam era ter as bênçãos, o pão e o peixe. E por isso é que Jesus respondeu de forma até rude para com eles, dizendo a eles: vocês não querem nada comigo, vocês dizem que me amam, mas vocês não me amam, o vosso coração está longe de mim. O que vocês querem é comer pão e peixe, o que vocês querem é as bênçãos. Então, hoje nós verificamos que as igrejas penderam para esse lado, porque esse lado atrai multidões. E então, porque nós estamos sempre com aquela coisa de querer ver multidões e multidões atrás de nós e as igrejas cheias, perdemos o foco e estamos entretidos com o pão e o peixe, a multiplicação de pão e peixe, e de sinais e maravilhas, e vem à cruzada, e vem à oração tal, e vem não sei quê, e vem receber o teu milagre, em vez de nós levarmos as pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo, levar as pessoas a seguirem a Jesus, conforme ele disse aos seus discípulos em Mateus, não é? E vou ler mais uma vez Mateus 28. Jesus disse aos seus discípulos: vão, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-as a guardar, a seguir a Jesus. Seguir Jesus, esse é o foco do ensino do Evangelho. E o pastor, um bom pastor que queira obedecer a Jesus e que queira seguir a Jesus como ele pede para seguirmos, tem muito trabalho. E o trabalho é este, é de ensinar, ensinar, ensinar. Ouça, o ensino do Evangelho não tem fim. Não tem fim. Todos os domingos nós temos sempre a oportunidade de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, para levar as pessoas a seguirem a Jesus Cristo de todo o coração, para que o coração das pessoas não estejam longe de Jesus, mas perto de Jesus Cristo. Esse é o propósito de um bom pastor. E um bom pastor que sabe o que é que tem que fazer, porque Jesus assim nos pede, esse pastor deve ser remunerado. Agora, nós sabemos que, infelizmente, nem sempre isso acontece, por vários fatores. Por exemplo, as comunidades evangélicas ou as igrejas evangélicas
pequenas, com um número pequeno de irmãos, por vezes nem sempre têm a capacidade financeira de poder garantir um salário digno para o seu pastor. E quando assim é, não há nada a fazer, porque nós não podemos obrigar as pessoas a darem. São as pessoas que de livre vontade e de coração generoso, que entendem que é importante que o seu pastor possa estar a tempo integral, que é uma expressão que usamos muito para dizer que o pastor está assalariado, está a tempo inteiro ao serviço da igreja, daquela comunidade, não é? Então, essa expressão é usada e que as pessoas dão porque desejam que isso possa vir a acontecer. Às vezes não é possível acontecer, porque por mais que as pessoas generosamente possam dar as suas ofertas, os seus dízimos, por vezes não chega para cobrir as despesas. A maior parte das comunidades evangélicas reúnem-se num espaço físico. Alguns têm a capacidade de comprar esse espaço, outros têm que arrendar. E os custos, tanto daqueles que compram como aqueles que arrendam, esses custos, neste momento, com este boom imobiliário que existe, estão muito altos. Muito altos. E nem sempre é fácil a igreja local ter a capacidade financeira de poder pagar a renda, pagar todas as despesas inerentes ao espaço que alugam e também ter um dinheiro para poder dar um salário digno ao seu pastor. Quando isso acontece, a minha sugestão que eu posso dar a um pastor amigo que esteja a viver uma situação dessas é que você procure um trabalho, procure um emprego, e não há nenhuma vergonha nisso. O apóstolo Paulo, por vezes, também ele teve que fazer tendas, conforme diz nas Escrituras, ele teve que fazer tendas, trabalhar para ganhar algum dinheiro para ter sustento para ele. Ele não era casado, mas ele comia e bebia e vestia-se, portanto, ele teria que ter dinheiro para que pudesse comer e vestir, etc. Sustentar a vida dele. Ora, se você é pastor de uma igreja e a sua igreja ainda não tem a capacidade financeira para você estar a tempo integral, então não tem problema nenhuma vergonha ter um emprego. O problema às vezes é que atualmente os empregos também não são fáceis, ter empregos que só trabalhamos de segunda a sexta e temos o fim de semana livre para nos dedicarmos à igreja. Existem hoje empregos em que por vezes até aos domingos tem que se trabalhar, são horários rotativos, enfim. Portanto, a vida laboral não é fácil. Estar neste mundo não é fácil. E viver neste país, em Portugal, também não é assim tão fácil como alguns acham que é. Então, o que é que se pode fazer? Bem, essa comunidade tem que se adaptar, esse pastor tem que se adaptar. O que eu sou contra é alguns casos que eu conheço, que às vezes aparecem e são falados, e sabe-se, de pastores que recusam-se a arranjar um emprego e dizem então eles assim: eu estou a viver pela fé, aleluia. Olha, seja o que Deus quiser. Às vezes há meses que tenham um dinheirito mais, a igreja consegue dar mais, outros meses dá menos, umas vezes tenho, outras vezes não tenho, e esse pastor leva a sua família a um stress que não deveria levar. Mesmo que você diga assim: mas eu sou assim, eu sou de fé, eu tenho fé que Deus vai sempre suprir, de alguma maneira o dinheiro há de aparecer. Bem, você pode ter essa fé, mas não pode obrigar que os seus filhos, a sua esposa, tenham essa mesma fé. E por vezes nós colocamos a família sobre uma pressão tão grande na área financeira que
que não é correto, e isso pode causar problemas e danos no futuro. Então, o que eu sugiro é que esse pastor procure um emprego. Agora, é evidente que a congregação tem que entender que não pode também agora exigir desse pastor uma série de coisas, porque se ele durante a semana tem de trabalhar, então há uma parte do seu tempo que já não vai estar disponível para cuidar da igreja. E a congregação tem que entender isso, porque senão cria-se aqui um peso muito complicado para ambas as partes. Então há que ter essa congregação, essa compreensão, aliás. Agora, a congregação, se de facto deseja que o seu pastor esteja completamente livre e esteja dedicado a tempo integral para cuidar da igreja e, acima de tudo, se preparar como deve ser, estudar, para que possa chegar às reuniões e ensinar o Evangelho do Reino como ele tem e deve ser ensinado, então, se a congregação assim deseja, então tem que haver um esforço da congregação de cuidar desse pastor. E não é cuidar um mês e depois no outro mês esquecer-se dele. Isso é muito complicado. É muito complicado. Agora, as congregações que têm a felicidade de ter uma capacidade financeira maior, porque tem mais membros, há mais pessoas dão os seus dízimos e suas ofertas. Ora, é evidente que é uma grande bênção poder ter o pastor a tempo integral, ou até há casos de congregações grandes que têm mais do que um pastor a tempo integral, tem vários pastores a tempo integral, e pode vir a ter também presbíteros, diáconos a tempo integral que possam auxiliar noutras áreas que são importantes, porque o tamanho da igreja já é bastante considerável, então tem de haver uma equipe a tempo integral de várias dezenas de pessoas para cuidar daquela igreja. Então, tudo isso é lícito, portanto, tudo isso é bom que assim seja, e o que é importante é que a igreja entenda o funcionamento, o espírito de como é que, de facto, o dinheiro vem para pagar as despesas de uma igreja. E o dinheiro vem como? Não cai do céu aos trambolhões. O dinheiro também não é dado pelo governo, já vimos isso. Então, o dinheiro deve vir de onde? Deve vir, de facto, das pessoas, dos membros da igreja, das pessoas que, genuinamente, de coração alegre, generosamente, eles dão ofertas, donativos para a sua igreja local, para que a sua igreja local possa ter dinheiro para cuidar daqueles que estão a tempo integral e também poder pagar as despesas da sua igreja. Contudo, há que fazer aqui alguns alertas. As Escrituras falam para termos alguns cuidados, e um dos cuidados que deve haver nas igrejas é que as igrejas não se tornem empresas e que não se faça negócios usando-se da igreja. Isto é muito importante. E nós vemos alguns alertas que Paulo dá. Ele diz assim: cuidado, porque irão fazer de vocês negócio. Irão fazer de vocês negócio. E vão, digamos assim, espremer-vos de tal maneira, tudo para considerar o lucro, tudo a visar o lucro. Farão de vocês negócio para lucros que, segundo as Escrituras, não são lícitos de que as igrejas estejam envolvidas em esquemas desses. Uma igreja local ou a igreja não é uma empresa. E quando alguém começa a levar a igreja local a funcionar como se fosse uma empresa que tem alvos, que só paga se os alvos forem atingidos. Eu, por exemplo, quando eu estive na Igreja Maná, durante muitos anos, eu recebia o meu salário se eu alcançasse os alvos. Então, a igreja tornou-se completamente empresarial.
Tudo tem a ver com conquista de alvos, com alcançar alvos. Então, o foco do pastor está sempre em como é que ele vai fazer este mês para que as receitas da igreja possam aumentar, para que haja mais ofertas, para pagar as contas e para que ele tenha dinheiro para pagar o seu salário. Ora, isso eu quero dizer aqui perentoriamente que eu sou contra isso. Isso não é divino, não é o espírito da Bíblia em relação à questão financeira. Não é. Porque a igreja é um organismo, não é uma empresa. É um organismo. Apesar de que a maior parte das igrejas em Portugal, elas são registadas como associações, e claro que a associação pode ter membros assalariados, como o pastor ou outros membros que possam ser assalariados. Tudo isso é legal, como é óbvio, e fazer os seus descontos para a segurança social, tudo isso está correto, mas à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, a igreja é um organismo e não uma organização. Tudo o que todas as pessoas, os líderes de igrejas que levam a sua igreja local a se tornar uma organização empresarial, em que há alvos estabelecidos, há metas que têm que ser alcançadas, quando não, corta-se no salário ou despede-se a pessoa, enfim. Quando entramos nesse caminho, esse caminho não é o caminho correto. Não é o caminho correto. E não consigo encontrar na palavra de Deus nada que me possa apoiar esse tipo de caminho. O caminho correto é o que a palavra de Deus nos ensina. É pela fé, no sentido em que são os irmãos da igreja, são os membros da igreja, são todos os membros da igreja que genuinamente, de coração, que decidem partilhar os seus donativos, as suas ofertas, os seus dízimos na sua igreja local, porque entendem que a sua igreja local é importante, o seu pastor é importante que ele ensine o Evangelho do Reino de Deus para que nós possamos ser edificados na fé. Então nós valorizamos isso, que é o que, por exemplo, Paulo fala aqui em 1 Coríntios 9, no versículo 11, ele diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Não é? Então, ele está a dizer o quê? Se de facto nós semeamos, nós ajudamos a que vocês cresçam espiritualmente, também é justo que nós possamos ser cuidados por vocês a nível material. Que é o que ele está a dizer, a nível material. E que isso deve ser justo. Então, se você ler, por exemplo, o capítulo 9 todo de 1 Coríntios, você vê que Paulo está a falar exatamente de salário, que é justo que aqueles que ensinam o Evangelho possam viver do Evangelho. Diz aqui isso no versículo 14: assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho, os que ensinam o Evangelho, vivam do Evangelho. E ele depois, até mais atrás, no versículo 9, ele volta a referir aquela passagem de Deuteronômio 25, que em Timóteo também referiu. Diz assim: não atarás a boca ao boi que trilha o grão? Porventura tem Deus cuidado dos bois? Claro que sim. Se Deus cuida deles, quem somos nós para não cuidar? Então nós devemos cuidar daqueles que cuidam de nós da área espiritual. Então esse é o princípio, esse é o espírito do Evangelho, esse é o amor que nós devemos ter pela nossa congregação, pelo nosso pastor local. E se nós entendermos isso, o que é que acontece? Deus abençoa todos. Deus abençoa todos. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é fiel, Ele abençoa todas as pessoas que operam por este espírito de generosidade, entendendo o processo. Uma vez que você entende o processo de Deus, e nós todos vivamos esse processo, Deus abençoa
as igrejas e abençoa o pastor e abençoa todos aqueles que participam financeiramente, dando as suas ofertas, os seus dízimos na sua igreja local. Amém? Isto é muito importante. Infelizmente, nós sabemos que há abusos, há muitos abusos. Nas últimas décadas, o que há de escândalos financeiros, de ostentação, igrejas que ostentam, que abusam dos seus membros, que os manipulam, que os coagem, que fazem de tudo para extrair deles dinheiro. É uma coisa horrorosa. E isso tem feito danos nas igrejas no modo geral, porque quando existem igrejas, porque há igrejas que estão a fazer um trabalho excelente, ensinando o Evangelho às pessoas. Muitas vezes acontece aquela máxima, não é, de que o justo paga pelo pecador. Então, por causa de tantos escândalos e de tanta ostentação de vários ministérios, igrejas e líderes eclesiásticos pelo mundo fora, tem feito com que muitos cristãos estão frios na questão da generosidade, na questão de dar na sua igreja local, infelizmente. Então, eu quero encorajar você que está a ver este vídeo. Se você faz parte de uma igreja cujo seu pastor não tem nada a ver com aqueles pastores que ostentam, que anda a enganar ou que anda, seja lá o que a fazer com o dinheiro, mas é uma pessoa séria, é uma pessoa que ama a Jesus, que ensina a si o Evangelho do Reino, que tem sido uma bênção para a sua vida. Então, cuide desse pastor, cuide dessa igreja. E não vamos só pensar no pastor local, vamos também pensar em todos os membros, vamos cuidar uns dos outros. Esse é o amor, é o espírito de generosidade que uma igreja deve ter, de cuidar uns dos outros, cuidar daqueles que por qualquer motivo estão mais fracos financeiramente, estão a passar por desafios grandes na vida. Por vezes nós encontramos famílias que nem sequer têm dinheiro para pagar a renda desse mês, e se nós sabemos que isso está a acontecer, como igreja, juntos, juntamos-nos e ajudamos essas famílias. Quão importante isso é. Portanto, eu quero dizer a vocês, irmãos, que ser pastor é de facto uma vocação maravilhosa, mas tem grandes desafios, nem sempre as coisas correm da melhor maneira, não existe lei para proteger o salário do pastor. Se o pastor for despedido ou se não houver mais dinheiro, não há como o pastor ir para o fundo de desemprego. Infelizmente não há. E porquê? Porque Portugal nunca pensou nisso. A lei nunca pensou nisso. Pensaram sim nos padres católicos, mas nos pastores não, nunca ninguém pensou em nada. E de facto é mesmo pela fé. É mesmo pela fé que muitos pastores hoje vivem. E glória a Deus. Eu, graças a Deus, neste momento, a minha realidade é esta. Sou pastor de uma igreja, que é a Igreja Lighthouse, uma pequena comunidade cristã em Fernão Ferro, e eu estou a trabalhar, tenho o meu emprego, por enquanto ainda não estou a tempo integral, ainda não temos a capacidade de ter a mim como pastor a tempo integral, mas está tudo nas mãos de Deus. Mas é com muita alegria que eu exerço esta vocação e sempre disposto a ajudar, a ensinar, a aconselhar, enfim. Que Deus nos ajude a todos, Deus os abençoe, também a vocês, fiquem bem. Agora, dizer a vocês todos que, sim, o pastor deve ser remunerado. E alguém poderá dizer assim, agora estou-me a lembrar, alguém poderá perguntar assim, então
Qual é o valor que o pastor devia ter? Bem, depende do seu agregado familiar, depende da região onde mora, depende de muitas coisas. O que é importante é que o seu pastor possa estar bem, que não lhe falte nada e que ele possa ter uma vida digna, assim como a maior parte dos portugueses, que todos trabalham e se esforçam para ter uma vida digna. Assim nós devemos cuidar uns dos outros. Amém? Deus vos abençoe, fiquem bem, até o próximo episódio.